O Spin Selling é um método desenvolvido por um psicólogo com base nos resultados dos vendedores ao atender seus interessados. Ele analisava o que acontecia durante o atendimento quando o cliente fechava a compra e quando não fechava. Este método funciona principalmente com vendas mais altas, que é o nosso caso. Quando vendemos um curso de inglês, estamos falando de R$1.000, R$2.000, R$4.000 ao longo do ano. Então precisamos nos esforçar para entender a dor do cliente e mostrar como podemos ajudar. O erro que alguns consultores cometem no nosso segmento é querer falar mais do que ouvir e achar que já conhecem a dor do cliente, mostrando todas as possíveis soluções, mas acabam deixando o cliente mais confuso, porque fala de soluções para problemas que ele às vezes nem tem, ou passa tanta informação que deixa o cliente confuso, achando que não vai conseguir acompanhar o método ou que o curso é caro porque oferece tanta coisa desnecessária para a necessidade dele. O Spin Selling se baseia em 4 etapas: situação, problema, implicação, necessidade. Na primeira etapa, é preciso criar rapport, ou seja, relacionamento com o cliente e mostrar empatia, entender a situação pelo qual o cliente está lá. Exemplos de perguntas de situação: com que você trabalha? Como o inglês está relacionado ao seu dia a dia? Por que você precisa aprender inglês? As perguntas devem ser abertas para fornecer informação relevante. Perguntas abertas são aquelas com o que, como, porquê, entre outras question words. Dê um feedback à resposta do cliente, explicando qual curso você tem para atender a necessidade dele. Esqueça os outros cursos. Segunda etapa: foque no problema. Novamente, faça perguntas abertas, mas com foco na situação descrita. Exemplos de perguntas: por que não falar inglês está te causando problema agora? Por que você ainda não tinha procurado um curso de inglês antes? Qual situação complicada ou delicada você já enfrentou por não falar inglês? Contenha-se de não responder pelo cliente. Deixe ele se abrir e falar do problema, por mais que você saiba ou imagine qual seja. Crie empatia e mostre como está interessado em ajudá-lo. Escute o problema dele. Lembre-se, vendedores vendem mais quando estão ouvindo e não quando estão falando. Dê o feedback falando da metodologia com foco no problema do cliente e de como podemos ajudá-lo a aprender mais rápido e mais fácil, com o módulo preparatório, no tempo livre, estudando online, com suporte online de professores reais, com dicionário diário personalizado para aprender seus termos prediletos e não dar mais aquele branco, ou mesmo com técnicas de memorização, se este for o problema, a dificuldade dele. Enfim, fale o que ele precisa ouvir de acordo com as dificuldades e os problemas mencionados por ele. Não fale tudo que você sabe, esqueça os discursos prontos. Personalize seu feedback de acordo com a necessidade do cliente. Na etapa 3, as perguntas de implicação mostram o quão grave é o problema e como os resultados podem ser negativos se o cliente não buscar uma solução rapidamente. Exemplos de perguntas de implicação: se você não aprender inglês, qual impacto isso pode ter na sua carreira? Quais dificuldades você poderá enfrentar? Como você se sentiu quando passou por aquela situação delicada ou complicada por não falar inglês? Aquela que ele já te falou, lembra? Dê exemplos práticos, mostre o portal, libere um acesso demo, dê um teste de perfil para que ele possa entender na prática como podemos ajudá-lo. Quando o cliente entende o valor, o preço é o menos importante. Etapa 4. As perguntas nessa etapa fazem o cliente falar dos benefícios que ele terá e dos objetivos que ele irá alcançar ao falar inglês. Exemplo: o que acontecerá se você conseguir se comunicar em inglês? O que acontecerá se você for promovido por falar inglês? O que sua família vai falar ao ver você bilíngue? Seja positivo e mostre um depoimento de alguém com uma situação parecida com a dele. Aqui é preciso empoderar o cliente para que ele tome a decisão. Indique o melhor pacote e seja firme ao falar do pacote com um resumo do que está incluso, recapitulando os pontos principais que façam sentido de acordo com a necessidade dele. Vá para o fechamento, perguntando se ele prefere pagar com cartão ou boleto, à vista ou parcelado, depende do pacote. Dê um desconto de parceiro se necessário. É claro que você não precisa fazer todas as perguntas citadas, como exemplos anteriormente. Escolha as que mais fizerem sentido para o seu cliente e vá testando para ver quais te ajudam mais no fechamento das vendas. Fique à vontade para criar suas próprias perguntas e compartilhe conosco as suas práticas de sucesso. See you! Bye bye!